bem-vindos a mais um Amigas da Onça. Essa é a Baby. E essa é a Carlotinha. Nós somos as Amigas da Onça. E hoje nós estamos com a queridíssima delegada Larissa. Ela é fundadora do Método Triade, que é um curso para carreiras policiais, né? Para passar no concurso, não é isso? Exatamente. Primeiramente, muito um prazer estar aqui com vocês duas. Assim de que eu recebi o convite, eu falei, nossa, super vou. Acabou que a gente coincidiu as datas, né? Então deu super certo. Então, eu sou Larissa Neves. Tem um método Tríade, que é voltado para concurso público de carreira policial. Então, todos aqueles que desejam entrar na carreira policial, tanto agente, escrivão, delegado de polícia, eu tenho esse curso voltado justamente para a carreira policial. Sabe o que é legal? Você vai gostar dessa aqui. Um dos nossos primeiros inscritos do canal se chama Antônio, e ele é um segurança do Shopping JK, e ele, além disso, ele faz outros trabalhos também, como policial, e ele tá estudando na faculdade pra se tornar um delegado. Ah, que bacana. E é o sonho dele, sabe? E aí, ele sempre que a gente vê ele fala que ele tá ralando muito, que ele tá sem tempo pra nada, porque ele tá estudando pra esse... É muito difícil esse se tornar delegado? É concorrido, né? Assim, então, são várias etapas. Primeiro, para se tornar delegado, você tem que ser formado em Direito, então já tem esse pré-requisito aí que elimina vários candidatos, e são várias etapas o concurso. Tem a primeira fase, tem uma segunda fase, que é uma fase escrita, tem o teste físico, tem prova oral, tem exame psicotécnico. Então, assim, acaba que é um concurso que demanda muito tempo, de estudo principalmente, a dedicação é muito grande. Eu lembro que eu passava o dia inteiro estudando de fato para conseguir uma aprovação. E agora, mas assim, é vossa senhoria que fala, né? Não, é vossa senhoria, né? Eu chamo de doutor. Doutor, vossa excelência também. Doutora Larissa. Então, voltando pra Larissa pequena, criança, sempre foi um sonho seu, eu quero ser delegada, ou como que aconteceu, assim, como foi isso? Inclusive, é uma das perguntas que eu mais recebo, porque é difícil você ver uma mulher delegada na carreira policial. Né, a Elô, né? Todo mundo fala, é tipo a Elô. Não, gente, a realidade é diferente. Mas eu nunca tive esse sonho de ser delegada, principalmente para ir para a carreira policial, até porque eu nunca tive nenhum exemplo dentro de casa. Meus pais não são servidores públicos, não são da carreira policial, a maioria são, meu pai é psicólogo, minha mãe é formada em enfermagem, então assim, não tem nada a ver. E aí acabou que durante a faculdade eu fui me interessando pela área criminal, o processo penal, eu fui me interessando por casos criminais, eu achava fantástico, eu falo para os meus alunos assim, que eu adoro um babado. Quando vem ali uma confusão, uma gritaria, eu vou lá para saber o que é. Então, assim, eu comecei a me interessar durante a faculdade pela área criminal. Então, depois que eu me formei, eu fui advogada criminal por um tempo, depois eu fui seguindo a linha de concurso público e a vida acabou me tornando aí delegada de polícia, mas não era algo que eu imaginava, até porque eu também nunca pisei em uma delegacia de polícia até então, não sabia o que um delegado de polícia fazia. Graças a Deus, né? Também não tinha... Eu fui descobrir na prática mesmo. Então, assim, muitas pessoas perguntam, será que eu tenho que ter a vocação, aquele desejo de ser delegada? Não, às vezes a vida vai te conduzindo para um caminho que você se torna delegado. E na prática, ali no dia a dia, existem lugares para todo mundo. Existe aquela delegada que fica, o delegado que fica mais no gabinete, que é mais operacional, que trabalha no plantão, que trabalha no expediente. Então eu falo que a polícia tem lugar para todo mundo. E foi assim que eu me tornei mais ou menos delegada. E você gosta de estar mais na ação, assim? Eu gosto, eu trabalho de plantão. Então, quando você trabalha no plantão, a gente recebe tudo que vier naquele dia de crime, a gente recebe. Então, eu gosto de trabalhar... No babado mesmo, no babado mesmo, na confusão. Então, eu até falei esses dias que eu tava de férias, e aí eu cheguei na delegacia, e menino gritando, cachorro latindo, o preso gritando. Eu falei, ai, que saudade disso. Do caos. Mas como é? Eu não tenho nem ideia de como é o dia a dia de um delegado, ainda mais mulher, assim. Exato. Realmente, eu achava que era tipo Elô. Você usa aquelas roupas e tá super estilosa, deve estar, né? Não, a gente não dá pra usar as roupas, assim, de salto, ainda mais no plantão. Porque como que funciona uma delegacia? Nós trabalhamos quando o crime já aconteceu. Então, vamos supor que aconteceu um crime aí de roubo, de furto. Alguém roubou o seu celular, furtou o seu celular. Leva para a delegacia a vítima, o autor daquele
furto, daquele roubo, escuta aquela vítima, escuta aquele autor, escuta a testemunha. Às vezes a gente vai pro local do crime, vamos botar aqui, aconteceu um homicídio, a gente vai até o local do crime, vai lá ver o corpo, vai lá ver o sangue, o local do crime. Então, não dá pra você trabalhar estilo Elô da novela. É tênis, você tá andando armada, é a vida real mesmo, né? Então, assim, é assim que funciona a delegacia. É um ambiente totalmente diferenciado de qualquer local de trabalho, até porque nós estamos lidando com pessoas provavelmente bem ruins, que acabaram de cometer um crime, que acabou de cometer um delito. Então, não é qualquer tipo de pessoa que nós estamos trabalhando. São pessoas que cometeram um crime, e muitas vezes crimes bárbaros, cruéis mesmo. Então, é um ambiente na qual, às vezes as pessoas veem um filme como se fosse lindo, e não é. É uma realidade completamente diferente da nossa realidade. Então, ali a gente lidar com qualquer tipo de pessoa. Pessoas que vocês não têm nem ideia do que de fato funciona mesmo. Então, tem esse outro lado, né, que eu gosto de mostrar bastante. Eu imagino que, assim, quando você é delegada, você vê uma série de crimes, uns que são muito piores do que outros, né? Então, um furto, por exemplo, não é tão ruim quanto um homicídio, ainda mais um homicídio de menor, ou então uma violência sexual. Como você faz pra não levar no seu pessoal, no sentido que, assim, eu quero ir atrás desse cara a qualquer custo, porque o que ele fez é uma barbaridade, eu não aceito isso. Perfeito. É difícil você separar, né, a Larissa, dona de casa, a Larissa, mãe, amiga, enfim, da delegada Larissa. Porque eu sempre falo isso, nós somos pessoas. Então, quando eu chego na delegacia e a gente vê este tipo de conduta, a gente acaba querendo fazer a justiça com as próprias mãos. Você fala assim, meu Deus, quero matar esse cara aqui. Então, a gente tem que começar a separar o sentimental do profissional, porque senão a gente carrega isso. Isso fica muito enraizado na gente. E eu mudei muito quando eu me tornei delegada. Antes de ser delegada, eu era polícia penal, trabalhei 2 anos no presídio. Então, eu transformei, eu sou uma completamente diferente da Larissa quando eu entrei para trabalhar na área criminal. Porque, querendo ou não, você absolve isso. São coisas ruins o dia inteiro, é o dia inteiro, né? Você vai na delegacia, por quê? Porque algo de ruim aconteceu com você. Ninguém vai contar uma coisa boa, ninguém vai te contar uma novidade boa. Imagina. Eu tô com uma vontade de ir lá na delegacia pra contar aqui que eu ganhei um emprego. Passei no vestibular. Não tem, isso é igual ao hospital. Você vai no hospital porque você tá, de fato, ali doente. Então, eu tive muita dificuldade no início em separar isso. Eu absorvia muito, absorvia aquela coisa ruim mesmo, é uma energia ruim. E comecei a fazer terapia. Falei, não, eu tenho que fazer terapia, porque... Ainda mais com pai psicólogo, né? Exato, eu falei, não, eu tenho que começar a fazer terapia para poder dissociar isso, para eu poder não absorver isso, porque eu comecei a ficar sem sentimentos. Eu observava que às vezes minha irmã contava uma coisa ruim, eu falei, não, é só isso, Loane, que besteira. E ela lá morrendo, ou às vezes alguém contando, por exemplo, um caso criminal mesmo, eu falo assim, foi isso, só isso que aconteceu, porque você vai perdendo o tato, né, do que você vê tanta coisa ruim, quando acontece uma coisa ruinzinha, você, já vi pior. É né? igual médico. Exato. A minha mãe, ela trabalha no hospital, né, que é cientista, aí eu, assim, com a mão caindo pra fora, mãe, eu preciso ir no hospital. Ela, imagina, isso aí amanhã tá ótimo, toma um Tilenol que passa, né? Exato. Então você vai perdendo o tato mesmo das coisas. E aí, com o tempo, óbvio que hoje eu tenho eu tento mudar isso, eu tento ver de outro lado, mas é difícil. Eu tento ser um pouco mais sentimental, eu tento ser um pouco, olhar mais, né? A empatia, a questão, nós temos que ser bem empáticos na delegacia, mas isso é difícil. Inclusive, eu até comentei recentemente que nós estamos tendo diversos casos, enfim, de suicídio policial. O maior índice de suicídio mundial são de policiais. Sério? Mundial mesmo, é a profissão que mais comete Por que você acha suicídio. isso? Por conta disso. A gente vê todos os dias coisas ruins. E as pessoas não sabem lidar com isso. Eu falo porque normalmente as pessoas acham que policiais são sentimentos, robôs, né? Olha lá, tá ali pra... E não são. São pais de família, são pais que têm filhas, filhos, que têm mãe, que têm... Imagine você chegar numa cena, num local de estupro. Você vê uma criança de 2, 3 anos. Imagine você não absolver isso. E isso ao longo dos 10, 15 anos de carreira.
as pessoas falam assim, não, pra que eu vou viver? Chega e fala, não, qual que é o sentido da vida? Então, de fato, é uma profissão que eu gosto de falar, que as pessoas olham na internet, como se fala, quebra, chuta a porta, toda operacional, aquela coisa, mas tem esse outro lado. Não, e deve ser super difícil, né, isso da empatia que você falou, praticar empatia nesses casos absurdos. Então, olhar para um bandido, para alguém que cometeu um crime desse, e enxergar como pessoa. Como pessoa. Porque você olha e você pensa como um marginal, como um demônio mesmo, né? Então deve ser muito difícil. Você que trabalhou em presídio e agora como delegada, você teve contato com muitos criminosos, né? Como é que você já conseguiu humanizar eles? Ver o lado bom deles, entender por que eles cometem os crimes? Eu sempre gostei desse lado que a gente fala que é o lado da criminologia. Começar a entender o porquê que ele cometeu aquele crime. Por quê, né? Por que chega uma pessoa no nível de chegar a roubar, a furtar, a matar alguém? Qual que é o nível de consciência que ele teve? E eu comecei a perceber que cada um tem uma história de vida. E aquelas pessoas que chegam no nível de cometer uma determinada conduta criminosa é porque ele já chegou num nível de maldade, né, um nível social, que talvez é difícil ele voltar a ser uma pessoa normal, né? Então, assim, muitos ali a gente consegue perceber, óbvio que eu não estou falando daquele grande traficante, que ele faz porque quer, aquele cara que mata por matar, são aquelas pessoas esporádicas, né, que cometeu um determinado crime, que estava ali numa situação de vida bem social, sem nada para comer e vai lá e furta alguma coisa no mercado. Então, assim, existem diversas situações. E eu sempre gosto de te perguntar assim, por que você cometeu esse crime? Sim. Qual que foi, assim, o que deu na sua cabeça, né? E muitos têm uma história de vida que talvez a gente não conheça, principalmente casos de violência doméstica e familiar, na qual aquele autor, aquele sujeito, ele bate na mulher dele, bate na filha dele, porque a vida inteira ele viu o pai e a mãe em briga, o pai batendo na mãe, e foi aquela cadeia social. Hoje eu vejo que a base familiar, ela é tudo na vida de uma pessoa. Sim. Se você não tem uma base familiar, a sua vida ela te destrutura totalmente. E a maioria dessas pessoas que cometem crime, eles não têm uma base familiar. E é na primeira infância ainda. Sim, na primeira infância. Não teve a presença do pai, não teve a presença da mãe, não teve amor, carinho. Ele não sabe o que é amor, ele não sabe o que é carinho. Entendeu? Então, assim, tudo isso traz uma consequência social. Agora, desse negócio, né, de você falar que é muito difícil ele voltar a ser normal. Você já viu casos, você acredita, né? Tem muita gente que prega nesse discurso de ter uma reinteração social, esses programas, que eu acho super bacana, porque eu acho que todo mundo merece uma chance. E eu acho que às vezes é o que você falou, ele passou por tanta coisa na história de vida dele, mas isso não quer dizer que ele pode enxergar a vida de uma outra maneira. Você acredita nisso ou não? Você acha que é muito raro, é muito difícil? Eu, sendo bem sincera mesmo, eu acho muito raro a ressocialização. Eu trabalhei no presídio por 2 anos, diretamente com o preso, cuidando de preso, que a gente fala, que nós fomos ali, polícia penal, exatamente ser o carcereiro do presídio. E ali eu vi uma realidade que eu não conhecia. Eu vi pessoas chegando assim, naquele... Você chegar num presídio, você estar num presídio, é chegar assim no fim da vida pra mim. Porque é um lugar totalmente hostil. Imagino dentro de uma cela pequena, 30 presos, todo mundo ali preso não consegue nem deitar para dormir, todo mundo em pé para dormir. Então, assim, essa é a realidade. Mas o índice de reincidência, o que é reincidência? A pessoa sair do presídio e cometer novamente um delito, novamente um crime e voltar para ali é muito alto no Brasil. Então, é difícil ele ressocializar, não cometer um crime novamente. Por quê? Porque quando ele sai do presídio, ele é marginalizado. Sim. Dificilmente ele vai conseguir um novo emprego. Autoestima, enfim, envolve diversos fatores sociais. E o que ele vai fazer? É mais fácil roubar, é mais fácil furtar. Eu lembro de uma presa, que ela foi presa porque ela cometia vários roubos. Na rua ela roubava colar, relógio, então foi diversas situações de roubo. Aí ela falava assim, Dona Larissa, eu vou sair daqui e vou roubar de novo. Porque é o que eu sei fazer. Eu não sei cozinhar, não sei passar, eu não sei. Eu gosto mais de roubar. Ela falava desse jeito pra mim. Porque é mais fácil. Pra que eu vou fazer isso? Eu prefiro roubar, Dona Larissa. É muito mais fácil.
E eu falei, essa pessoa não tem jeito. Sim. Então, assim, o mais fácil é mais fácil, né? Mais fácil ele ali cometer um crime ou alguma coisa e vai assim, vai vivendo. Fora porque assim, eu imagino que no presídio, especialmente aqui no Brasil, a socialização dentro do presídio é completamente da socialização que você tem no mundo, né? Então, assim, para você pegar a dinâmica de como é viver lá com os presidiários, tem toda uma hierarquia, todo um negócio assim, quando você sai de lá, você tá ainda perdido, porque você, Verdade. né, entrou de um lugar para um outro completamente diferente. Agora, assim, quando a gente fala de criminologia, por exemplo, a gente vê esses assassinos em série, essas pessoas que cometem, né, violência em escolas, acontece muito nos Estados Unidos. A gente vê que isso acontece algumas vezes por mês, sempre lá. E as maiorias das séries criminais no Netflix são de assassinos em série americanos. Por que você acha que, por exemplo, nos Estados Unidos acontece tanto e aqui no Brasil não tem tantos casos assim, apesar de estar crescendo um pouco mais agora? Já vem crescendo em série, esses atentados escolares, já vem chegando no Brasil essa tendência. É difícil a gente poder especificar o porquê que acontece. Existem certos tipos de crime que acontecem mais no Brasil e não acontece fora, por exemplo, né, em outros países estrangeiros. Por exemplo, o crime de roubo e furto aqui no Brasil é bem característico, né? Obviamente tem em outros lugares, em outros países, mas não é tanto como acontece. E lá existe essa característica de atentado terroristas. Aqui no Brasil a gente não tem, né, um atentado terrorista, um homem-bomba, ainda não temos aqui. Então, existem certos países, por questões religiosas, por questões políticas, questões sociais, que existe uma tendência a um determinado crime. E o Brasil, eu acho fantástico, porque tanto absorve coisas ruins, como coisas boas também. E ruins, estamos vendo aí a série de ataques escolares, e o tanto que isso vem aumentando cada vez mais aqui no Brasil. Até por influência estrangeira, vamos botar aí nos Estados Unidos. Quando há uma divulgação desses casos, aumenta-se a prática desses crimes. Então, a gente pode observar claramente, quando há uma divulgação, houve uma divulgação no Brasil desse atentado que aconteceu aí, vamos botar várias escolas, aumentou-se o número de ataques. Então, essa influência, essa divulgação acaba aumentando em relação a isso. A gente pode ver claramente em relação. Então, aqui no Brasil, começou a se ter esses ataques escolares por conta, acredito muito, dessa divulgação. Isso acaba prejudicando não só o trabalho policial, mas de todo o âmbito escolar também. Você acha que tem influência de filme também, essas coisas? Com certeza. Para mim, para mim, a influência midiática. Midiática, você bota aí Instagram, Facebook, Twitter, filmes, Deep Web, que todos têm acesso hoje. Hoje é bem fácil você acessar qualquer conteúdo ilícito, qualquer conteúdo ilegal. Hoje facilmente você consegue observar na internet. Então, isso sim é uma influência. E como a gente volta a falar, a criação familiar. Por que a mãe e os pais, não estão observando o que aquela criança, aquele adolescente está vendo na sua internet, o que eles não têm que filtrar? Eu vejo hoje lidou com crimes de adolescentes, crianças, e a gente vê que tudo começa na internet. Tudo é a influência da internet. É impressionante como isso acaba influenciando para tudo. E o pior que eu acho é que, assim, a gente sempre conversa disso, né? Na minha opinião, eu não assisto nada disso. Eu nem assisto TV direito. Mas eles vangloriam as atitudes do assassino. Sim. Eles colocam o assassino numa posição tão vulnerável e tão humana, eles transformam tanto em humano, que quem tá assistindo fica com pena. Você gosta mais do assassino no final da série, do filme, do que de quem foi morto, de quem sofreu, né? Não, fora que fica do mostrando, que da vítima. Fica mostrando todo esse negócio de como ele se escondeu da polícia e como ele ia se escondendo pelo país. Como uma vida você fica tipo, nossa, ele... Porra, E no final você tá gostando mais do bandido. Você sai gostando do bandido. Isso. E aí uma pessoa que tem uma predisposição pra qualquer tipo de atitude assim, eu acho que ela se inspira, até porque ela vê, nossa, olha que máximo, ele tem uma série sobre ele. Sobre ele fez ele. história, ou ele se expressou. É uma coisa, pessoa... No Brasil e no mundo, nós temos essa característica. Você não vê quando acontece um crime na mídia. Você vê a vítima indo na TV, o familiar da vítima indo na TV, você não vê. Não. Você vê
o autor do crime, você vê o bandido, ele que dá entrevista, todo o olhar é para ele. Sim. E se esquece da vítima, que vem o papel da vitimologia, porque a vítima é deixada de lado. Não se tem uma proteção. Depois que aconteceu um crime com a vítima, o que ela tem o que o Estado dá de proteção para aquela vítima? Absolutamente nada. Ela não tem proteção, ela não sabe o que ela vai fazer depois. Vamos botar em crimes graves, né? Em crimes pequenos também. Ela não sabe, ela não tem indenização. Ela não é deixada de lado. E o autor não. Tanto é que nós temos um processo tudo voltado para o autor. A mídia, ela cresce através de crimes, né? Você vê aí essas grandes mídias aí, tudo acontece em volta de um crime e tudo em volta do autor. O que faz com que ele se torne, no final, um grande herói. Então, aqui nós temos heróis, bandidos, literalmente. As pessoas que cometem coisas ruins, e eu vou botar aí todos os tipos de ruindade, acaba se tornando heróis no Brasil, por conta disso, por conta da mídia. A nossa mídia sempre foi assim. Ela sempre olhou o autor e coloca todo um brilho no autor, e a vítima, ela nunca foi olhada. Não, e tá cada vez pior. E a mídia não tá... Bom, na verdade, eu ia falar, ela não tá percebendo o impacto negativo que isso tem na sociedade, mas na verdade ela sabe muito bem, continua fazendo porque é o que traz dinheiro, e tá esquecendo de pensar no futuro da sociedade, porque a gente tá entrando em colapso. Com certeza, a sociedade doente, nós estamos doentes. Então isso causa uma consequência, isso nós já estamos vendo a consequência social disso tudo. Crianças doentes, crianças que não conseguem crescer sozinha, que não conseguem trabalhar, não conseguem desenvolver, são crianças, adultos infantis, isso tudo são de fato as consequências disso. E na prática também, né? Carro blindado, é medo de andar na rua. Criança que não anda mais de bicicleta. Não tem mais. Criança, mas isso sempre foi assim no Brasil. Mas tá cada vez pior. Antigamente, eu sempre andei na rua sem o menor medo. E com celular e relógio, bolsa, e nunca. Hoje em dia eu já tomo muito cuidado. Exato. Né? Porque... Você anda com o celular na rua, na mão aqui, você não pode mais. E isso você vê que é um processo, parar pra pensar é tão louco, porque você fala assim, gente, eu não tenho paz, eu não consigo andar na rua, eu tenho que ter um carro blindado, eu tenho que ter, assim, andar com segurança. Olha que loucura isso. Já está existindo aqui em várias cidades do Brasil, mini cidades na qual existem condomínios com padaria, escola, hospital, que as pessoas não precisam mais sair do condomínio. Olha que loucura isso. Mini cidades. Então, assim, onde nós vamos parar? Daqui a pouco a gente não tem mais contato social. Não vai ser uma segregação. Não, e eu acho que isso estimula ainda mais, porque assim, é uma diferença social tão grande e é tão disseminada essa diferença através de internet, através de todas essas coisas, que cria até um estímulo maior pra roubar, pra matar, pra não sei o quê, porque precisa alcançar essa vida que é inatingível pra muita gente. Exatamente. E que não é necessária, não é necessária. Não, você fica assim, meu Deus. Então, até a questão da segurança. Eu não consigo andar em paz numa rua, eu fico aqui, meu Deus, preocupada com quem tá na minha volta, com quem que tá aqui, mochila pra frente, bolsa pra frente, parou aqui, sempre atento. Então, assim, você vai entrando num estado, num espírito de pavor, que alerta o tempo inteiro, que você, de fato, você não vive, né? É impressionante. Você anda armada? Nossa, eu ia perguntar isso agora. A gente anda armada, não tem como. Eu ia me sentir muito segura sendo sua amiga, imagina, cara. Aí anda com a gente. Mas deve ser frustrante, né? Porque também a gente vê esse trabalho da mídia, sempre pintou o policial e a polícia como, sabe... ruins e tratam mal as pessoas, os criminosos, e eles não humanizam as pessoas, e eles, sabe, tipo, todo mundo tem uma imagem assim, a polícia é mal vista. Cara, a polícia ganha pouco, a polícia tá arriscando estrutura vida. Deve ser mais frustrante pra um monte de gente que odeia a polícia. No fim, eu acho que os policiais são os mais patriotas, porque eles literalmente entregam a vida, o trabalho, pra defesa do povo de uma pessoa que eu não conheço. Que você não conhece. E uma coisa que é muito legal, que eu admiro, é nos Estados Unidos. Tem um respeito pela polícia muito grande, né? Apesar dessa nova onda de querer criticar muito, é muito comum você ver as pessoas cumprimentando, falando obrigada pelo seu serviço, obrigada pelo seu trabalho. Todo mundo elogia. Você passa por um policial, você dá bom dia, você dá boa tarde, você dá boa noite. Tem um respeito muito grande. E uma coisa que eu adoro é assim, apareceu polícia, você já para o seu carro pra dar espaço, né?
tem muito respeito, eu acho. Aqui no Exato. Brasil, Não tem respeito pela polícia. Aqui, cada vez mais, não se tem respeito. É impressionante. Como a sociedade, ela enxerga a polícia aqui no Brasil. Ela enxerga como se fôssemos pessoas ruins, como se a gente estivesse do outro lado. Mas eu sempre falo isso. O primeiro lugar que você vai quando acontece uma coisa com você é aonde? Na delegacia. É na delegacia. Você não vai você não pensa em outra coisa. Quando tá acontecendo alguma coisa, você vai, vou ligar pra polícia. Lógico. Então, a gente consegue observar isso, que nós somos renegados pela sociedade, mas é o primeiro lugar que você vai quando acontece alguma coisa. E nós não somos reconhecidos por isso. A polícia, de fato, como você falou, tem um salário péssimo, tem uma estrutura péssima. Ali não se existe empatia. Eu falei esses dias, inclusive, nas minhas redes sociais, que muitas pessoas vão lá solucionar o problema dela, mas quem vai solucionar o problema do policial? Que vem da questão emocional, que vem de tudo essa cara. Não tem ninguém, né? Então, assim, de fato, a polícia é muito mal reconhecida no Brasil, porque não existe respeito. As pessoas não respeitam mais ninguém. Não existe mais aquela, exatamente, você fala, o policial tá aí, a postura da autoridade policial, né, dos agentes de polícia, dos escrivão, enfim. Mas tem esse lado também, mas tem um lado bom da polícia. A gente tem muito reconhecimento social também, apesar de que de forma geral não existe esse reconhecimento, mas quem tá ali no dia a dia, a gente consegue observar, agradecer, as pessoas agradecem, as pessoas vão lá, entregam, falam assim, nossa, eu vim trazer um bolo para vocês, eu vim trazer uma galinha para vocês, eu vim trazer o reconhecimento. Sim. Então, assim, apesar de toda essa influência negativa, nós temos também influência positiva na polícia. Ai, eu fiquei até arrepiada. E se você vê o reconhecimento ali, é o que faz a gente continuar todos os dias. Porque, de fato, a nossa vontade fala, não vou não, pra quê? Pra que eu vou? Pra que eu vou atrás de uma pessoa que eu nem conheço? Pra que eu vou proteger uma pessoa que eu nem conheço? Eu tô arriscando a minha vida. Às vezes a gente entra num local de crime que a gente não sabe o que tá ali do lado da porta. A gente tá arriscando minha vida para uma pessoa que eu não conheço. Então, às vezes, de fato, a gente repensa, mas a gente fala, não, é para isso que eu vim, não é pra vida, talvez esse seja a minha função social no mundo. Então, eu acho muito interessante este outro lado da polícia também. Que lindo, né? Assim, tem que ter uma missão, né? Uma missão. Senso de missão, senão você abandona, porque... Se você for olhar só pro lado ruim, que são vários, né? Você vê morte, você vê as pessoas chorando, sofrendo, você vê pessoas boas, pessoas ruins se safando. Deve ser horrível também quando você pega alguém, né, fazendo crime, e aí essa pessoa sai impune. Sim, no outro dia a gente... E aí as pessoas pensam que é nossa culpa, né? Por exemplo, a gente prendeu a pessoa e no outro dia o Poder Judiciário vai lá e solta. Lá, tá vendo? Não adianta nada, não sei... Mas também deve ser muito gratificante, né? É muito gratificante. E saber que, o povo deposita confiança e segurança na mão de vocês. Tudo. A nossa responsabilidade, ela é muito grande. A nossa responsabilidade, ela é alta. Porque, às vezes, chega uma vítima lá, ela tá totalmente desprotegida. Ela tá ali aberta para você. Então, assim, ela tá sem nenhuma proteção, nenhum escudo. E o que você falar para ela, ela vai absorver e vai levar para a vida. Então, assim, quantas pessoas nós modificamos, quantas pessoas, principalmente de violência doméstica, que é o maior crime que nós temos no Brasil, é violência doméstica, a quantidade que nós temos. Às vezes você fala uma coisinha ali para aquela mulher que foi vítima, muda a história de vida dela. Eu já tive, por exemplo, pessoas que eu já prendi, e ali na delegacia, eu falei certas coisas que ela modificou a vida dela. Ela saiu dali, ela fez faculdade, ela se formou em direito. Nossa. Porque eu falei, o que você está fazendo da sua vida? Qual que é o seu objetivo de vida? E ali mudou a vida, toda a história dela. Então, assim, são pequenas sementes que a gente vai colocando que a gente vai transformando a sociedade do nosso jeito, né? Talvez fazendo, olhando o outro lado social também, o lado positivo. Porque a gente falou de coisas ruins, mas existem coisas boas, sim, na sociedade. Nossa, você brilha quando você fala, né? Que linda! Não, e você faz muito isso também, né? Porque com essa mentoria que você faz, primeiro que você leva muitas pessoas a passarem o concurso público, né? Isso. E eu acho que também por você ter uma voz tão ativa nas redes sociais, como mulher, jovem, bonita, você incentiva muitas outras mulheres que
talvez nunca imaginariam Que ser teriam delegadas, espaço, ou né? teriam espaço, ou Sim. teriam respeito também, né? Que é uma profissão tão masculina, né? De quando você, Aham. é a percepção que todo mundo tem. Então, acho que, além de você estar fazendo a diferença no campo, né? Lá no seu trabalho, você também faz pelas redes sociais e pela sua mentoria que você dá. Isso é muito legal. Exato. E eu acho interessante, quando eu comecei, assim, na internet, era mais ou menos uns 7, 8 anos atrás, não se tinha mulher policial falando sobre polícia, falando sobre o que é o delegado, o que é o papel de polícia, o que de fato faz um delegado, o que faz um agente de polícia. E eu lembro que a primeira foto que eu postei, assim, foi uma foto armada. E aí foi aquele boom, assim, como assim? Uma mulher postando foto com arma, sendo delegada de polícia. Então, assim, eu sofri diversas críticas, como até hoje eu sofro críticas em relação a isso, por ser mulher na polícia, tendo arma, mas eu recebo muito feedback positivo também, recebo muitas respostas positivas em relação a isso. E quantas mulheres e homens também se sentem influenciados por conta do meu papel nas redes sociais. Então, eu faço questão de falar, de mostrar como que funciona, como que é, por conta disso, porque acaba inspirando outras mulheres a falar, não, você também pode ser delegada, você também pode ser da carreira policial. Se eu posso, por que você não pode ser? Então, isso acaba influenciando de maneira positiva. Eu gosto de falar que eu utilizo as minhas redes sociais para influenciar de maneira positiva, principalmente a estudar. Eu tenho um quadro que se chama Guru do Amor, eu falo, mulherada, estuda, é a única coisa que você vai levar da sua vida. Sim. É o estudo, e te traz grandes consequências. É óbvio que você vai ter o seu marido, a sua família, os seus filhos, mas o estudo ninguém tira de você, te faz crescer de maneira gigante. Então é isso que eu gosto de influenciar na internet. Estude, porque vai te levar para diversos caminhos. Ai, gente, isso é muito legal, nossa, né? demais, você é incrível. Obrigada. Você tem que vir mais para São Paulo. Pra Com certeza, pode me chamar. É muito legal. Não, sério, você, tipo, é exatamente o jeito que você fala, tem uma luz, você assim, tem uma luz. né? Obrigada. Você é leve. É a sua missão mesmo. Nossa, que máximo. E tem tanta pergunta que a gente queria fazer sobre vários temas, eu acabei não fazendo quase nenhuma que eu tinha preparado, porque foi rolando tanta coisa. Né? E eu sou faladeira, viu? Se deixar, eu vou falando até. Não, tá muito legal. E a gente, né? Nossa, muito legal. Mas uma coisa só que eu queria muito saber, acho que muita gente deve ter curiosidade, assim, o que fazer para se defender, assim, né, agora, diante de todo esse cenário que a gente tá vendo, principalmente, né, na escola, né? Muitas mães perguntam pra gente, né, o que eu devo falar pros meus filhos fazerem, se eles se sentirem ameaçados na escola, qual é a primeira coisa que eles têm que fazer? Além de ter, e principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, bem delicado, eu recebi também várias mensagens de diversos pais falando, Larissa, como que eu devo agir diante dessa situação? Inclusive, eu tenho uma sobrinha de 9 anos e a gente ficou assustado, né? O que a gente vai fazer, né? Diante dessa situação? Leva ou não leva para a escola? Como que eu vou contar para uma criança de 9 anos que tem um outro coleguinha dela cometendo ataques, crimes, né? Então, assim, é algo que a gente nunca imaginou que poderia passar. Então, o que eu falo para as mães? Converse, sim, com os seus filhos. A melhor maneira de você guiar o seu filho é ele sair de uma informação dentro de casa. Então, você, pai, mãe, fale com os seus filhos, obviamente, de maneira mais delicada, com o seu jeito. Olha, tá acontecendo isso, isso e isso, porque essa informação tem que partir dos pais, de dentro de casa, para ele não chegar lá na rua, lá na escola e receber algo que ele não saberia. Ele não, meu Deus, mas é isso? E mamãe não me falou, papai não me falou. Então é melhor ele chegar lá já com uma informação de que, não, isso aí eu já estou sabendo. Sim. Eu já sei. E como que os seus filhos, a escola, obviamente, tem que ser orientada em relação a isso. Nos Estados Unidos e em outros países tem um protocolo em relação a isso. As crianças já sabem o que fazer, os professores já sabem o que fazer, diante de um ataque, né, desse, por exemplo, escolar, o que fazer. Então a escola deve orientar os seus filhos, educar os seus alunos, educar os professores. Isso tem que ser uma orientação que a partir de agora a gente já tem que ficar atento. É uma realidade no Brasil, as pessoas não querem aceitar, mas sim, tem que ter um protocolo escolar.
E a melhor maneira também dos pais é guiando os seus filhos, é falar de uma realidade que é o Brasil. Obviamente, do seu jeito, falando do jeito de pai e mãe, mas os seus filhos têm que ser orientados, sim. Mas você não acha que talvez esse protocolo, porque lá nos Estados Unidos eu estudei lá também, e é muito recorrente, sempre tem. Né, eles chamam do drill, que é aquela simulação do que vai acontecer, e aí a gente tem que fazer encenar como se estivesse acontecendo. Você não acha que estimula talvez outras pessoas a fazerem? Porque vira algo tão assim, eu me lembro que não era uma coisa séria, era tipo assim, yes, a gente tem drill, porque agora não vai ter aula. Ou então era tipo, putz, meu, que saco, Que tipo, saco. vou ter que levantar, quando era de incêndio, por exemplo, tem que sair da escola, não sei o quê. Então é assim, vira uma coisa até banal. Banal, exato. Então o meu medo de incentivar escolas a darem esse protocolo é nesse sentido, de influenciar, se tornar algo tipo corriqueiro, 2, banalizar esse tipo de acontecimento, e 3, até incentivar, sei lá, as crianças, elas já vão saber como também, como que né, existe a que vai cometer o ato sabe como as outras se defendem, então é uma coisa muito... É um paradoxo, né? E aí, faz ou não faz? Como existe o protocolo, não existe? E se acontecer, não teve o protocolo? Se acontecer, eu não sei o que fazer. Então, assim, acredito que você tem que pensar mais do lado positivo, de fato, e se acontecer, o que eu vou fazer? Então, às vezes, as crianças, adolescentes, né, os jovens levam mais pro lado, ai, que saco, mas às vezes é aquilo ali que vai te salvar. É aquilo ali que você fala, eu lembrei de que tem que se esconder, tem que se jogar debaixo da mesa, tem que fazer. Então, assim, de fato, às vezes você leva para esse lado, mas não, eu lembro que aconteceu isso, então dá para eu fazer. Então, esse paradoxo, mas tem que fazer. Então você acha que tem que ser implementado tem que nas ser escolas? implementado no Brasil, E você sim. acha que vai se tornar assim uma regra ou não? Do protocolo de ser obrigatório? E tem que ser, inclusive está existindo um projeto de lei para que haja de fato essa implementação, essa educação escolar. Eu acho que tem que ser sim uma regra, porque infelizmente é a realidade. Né? Então você tem que trabalhar com a realidade. E tem que ser de tudo, né? Não só desses ataques, né? Tem que ser incêndio, tem que ser... Não, eu acho, assim, fundamental. Lá nos Estados Unidos, eles dão aula de como se defender num caso de violência. Violência sexual, violência com arma, fogo, incêndio. Então, assim, pode ser um saco na hora que você tá fazendo? Pode ser, mas você sai de lá sabendo o que fazer. E esses caras que eles vão atacar as escolas, eles se preparam, eles fazem toda uma trajetória de como eles vão entrar, mas eles não estão preparados para serem atacados por algum aluno ou alguma coisa assim. Eles não estão preparados a sair da escola, eles não planejaram como eles vão sair daquilo. Exatamente. Então, mesmo eles sabendo, como as crianças vão se esconder e tal, na hora é tanta adrenalina que ele não tá com esse planejamento todo. E normalmente, né, ele não é uma coisa assim, super longa, né? Alguém alguma coisa acontece, ou até, normalmente, eles cometem suicídio logo depois de fazer algumas coisas, né? Porque eu imagino, deve ser um sentimento tão horrível de você ter feito, aí você fala... Ou às vezes não, às vezes são psicopata, que esse psicopata, a pessoa assim, nossa, uau, que bom que eu fiz isso, como foi o último ataque, ele estava lá se vangloriando, que conseguiu matar não sei quantos, então assim, é um pensamento que a gente não consegue nem imaginar, né, então... Nossa, eu juro que dói o coração. E eu achei tão interessante você também falar sobre informações de crimes sexuais, informações de violência, porque tem que ter. É na escola que a gente, muitas vezes, nós conseguimos identificar que a criança está passando por alguma violência, o adolescente está passando por algum problema familiar. Então, porque ela viu uma educação escolar falando sobre isso. Ou, às vezes, tem, por exemplo... crimes sexuais envolvem muito mais a questão familiar. Às vezes é o próprio familiar que comete normalmente, né? Normalmente. Então, às vezes a criança fala, eu vi alguém falando sobre isso, tocando na minha florzinha, tocando na minha parte íntima. Então, às vezes na escola, por ter essa educação, é que a gente consegue descobrir algo. Então, a informação, eu falo que o conhecimento, ele é libertador. Quando você tem conhecimento do que acontece, o conhecimento dos seus direitos, a vida começa a ficar fazendo mais sentido. Então, quando você tem conhecimento de algo, isso vale para adolescentes, crianças, adultos, você tem um conhecimento de algo, você começa a se manifestar de uma forma diferente. Você começa aqui você não pode tocar em mim,
mim, aqui você não pode fazer isso comigo, porque eu tenho o meu direito. Então, de fato, o conhecimento, ele é libertador. Isso que você falou, né, de ter a conversa com os pais, eu achei imprescindível, porque eu parei pra pensar que muitos pais têm muito medo de ter esse tipo de conversa, porque não Sim. querem trazer assuntos pesados ou Sim. difíceis, e colocam essa responsabilidade na escola. Sim. Só que, por exemplo, isso, né, às vezes a criança vai aprender sobre até assédio sexual dentro da escola e ela pode estar sofrendo, mas se o pai e a mãe já têm esse tipo de conversas com as crianças, primeiro deposita uma confiança e segurança nos pais muito grande, né, porque a criança tá escutando dos pais, então ela, né, confia, ela se sente segura pelos pais. Se ela chega na escola e ela aprende lá, ela nem sabe se ela pode conversar sobre isso com Não os pais. sabe. Os pais É. nunca falaram sobre isso, Exato. né. Então, eu acho que o principal é os pais, eles têm que ter essa noção de que não é obrigação da escola educar os filhos. Não é. Os pais têm que gastar tempo conversando sobre assuntos que são difíceis, mas que são Sim. reais, né. Assim, o que eu acho importante da escola fazer isso é porque a gente não pode partir do pressuposto que todos os pais vão educar seus filhos, até porque grande parte dos problemas que temos no mundo Vem é dos porque pais. tem pais que não educam seus filhos. Sim. Mas isso da educação sexual, além de você estar ajudando crianças que talvez sofram isso em casa por algum parente, eu acho que você também está orientando, vamos supor, numa questão de uma pessoa um pouco mais velha, a partir dos 15 anos, tanto os meninos quanto as meninas sabem que, por exemplo, se ela bebeu muito, ou se o cara bebeu muito, isso é um Exato. assédio, coisas assim, que às vezes o garoto tem 17 anos, ele nem sabe que isso poderia ser assédio, entendeu? Então, assim, eu acho importante educar em todos os níveis de idade. Eu sou daquela tese que nós temos os 3 tipos de educação. A educação familiar, a educação religiosa, que tem que ter, e a religião escolar. A educação escolar. Para mim, a educação escolar, ela é o último item, é o último passo. Você levar ali o que acontece hoje? É a terceirização da educação. É você terceirizar a educação dos seus filhos para uma outra pessoa. E o respeito, esses pensamentos ideológicos, vamos colocar assim, isso tudo vem de família, é a base familiar. Vamos dar um exemplo bobo aqui. Eu tive uma educação muito boa, mas eu lembro que meus pais sempre tiveram um tabu para falar sobre sexo, para falar de namoro. Sempre foi um tabu lá em casa que o que eu aprendi foi fora de casa. Questão de menstruação. Mãe, por que você não me contou o que era menstruação? Então, sempre foi um tabu isso. E hoje, o que eu quero passar para os meus filhos, não que foi a educação que eles puderam dar, obviamente, mas eu não queria passar isso para os meus filhos. E é assim com diversos assuntos, sobre drogas, às vezes quando eu fui aprender sobre droga, eu já sabia, eu nunca fui, maconha, não sei o que, porque eu aprendi, meus pais falaram, isso aqui você vai provar, isso aqui, cuidado com isso aqui, cuidado com álcool, cuidado, porque isso aqui vai Então, assim, quando você tem essa educação familiar sobre tudo na vida, lá fora, a gente fala que a rua é diferente. Então, se você não aprende no amor, que é dentro da sua casa, você vai aprender na dor, que é lá na rua. Então, essa terceirização da educação, que é a base familiar, está adoecendo a nossa sociedade. E quem é o professor que está educando o seu filho? Como que ele foi criado? O que ele está ensinando para o meu filho? Quais são os valores? Uma pessoa estranha. Eu estou depositando a vida do meu filho em uma pessoa que eu não conheço, na qual ele não está sendo pago para isso, ou o professor não, para ele ensinar uma ideologia que ele aprendeu dentro de casa. E é isso que está acontecendo. Os pais terceirizando a educação dos seus filhos para uma pessoa que você não conhece. E isso traz uma consequência para a vida inteira. São traumas ou destino de vida que você, pais principalmente, você se arrepende pro resto da vida. Eu vejo lá na delegacia, pai e mãe passando a mão na cabeça do filho. Eu falo, você está ensinando o seu filho de maneira equivocada. Eu lembro que eu peguei uma menina de 15 anos, que ela estava de família rica, bem sucedida, ela estava se prostituindo por R$100. Então, assim, qual que é a educação? E quando eu fui ver, ela tinha um iPhone do ano, ela recebia uma mesada de R$6.000. O que era o valor para ela? O que era um valor de um dinheiro para ela?
A educação, e chegando lá, ela estava cometendo outros crimes, por isso que ela chegou na delegacia dali da criança e do adolescente. Os pais falam, não, minha filha, mas você tá certa. Coitada da minha filha. Eu, coitada, não. Olha o que a sua filha tá fazendo. É isso aqui. E você ensinou isso aqui pra sua filha. Que pai, que mãe é essa que dá uma mesada de 6 mil reais pra uma menina de casa? Ainda passa a mão na cabeça. É porque é muito mais fácil. Hoje em dia os pais não querem ser os chatos, os que dão bronca, os que ensinam. Quer ser um quer colocar a responsabilidade em outra pessoa. Exato, são pais querendo ser amigão de filho. Não existe, você não é amigão, melhor amigo do seu filho. Não, você é o educador do seu filho. E pra você ser pai e mãe, você tem que educar, você vai ter que ser o chato. É você que vai falar. Não vai ser outra pessoa lá fora que vai falar. Vai falar só coisas boas. Então, um amigo legalzão é aquele que... Não, esse não é o papel familiar dos pais. E isso traz consequência lá na ponta. Lá na delegacia, a gente consegue ver isso. É isso mesmo. Né? Então... E se o pai não... Eu falo que é meio que uma vacinação. Se ele já escutou em casa dos valores, não sei o quê, quando ele for testado na rua, já foi vacinado, não vai cair. Exatamente. Né? Já tá imune a essas coisas. Agora, se não é dito, se não é ensinado em casa, se não é não sei o que, chega lá, a rua é sedutora. Todas essas coisas que ele for ver e aprender, é muito mais bacana, soa muito mais bacana, né, a curto prazo. Então, nossa, mas eu acho que o câncer da nossa sociedade hoje é a falta de educação que vem dos pais. Exato. E é um ciclo, né? Os pais, é muito difícil você quebrar o ciclo. Então, você culpar os pais, mas vamos olhar os avós. Lógico. Vamos olhar. Mas então, que foram pais, né? Que foram pais. Então, assim, é um ciclo que você fala assim, meu Deus, é difícil você quebrar esse ciclo. É difícil a pessoa chegar lá e querer mudar do jeito que você aprendeu. Então, você conviveu com violência. Não, eu não quero criar a minha família com violência. Sim. É difícil. Eu falo isso porque eu sou uma pessoa muito impulsiva. Eu tenho alguns defeitos, né? E eu tenho muita impulsividade. Eu sou uma pessoa, às vezes, muito agressiva, por conta até da minha profissão. E eu falo, não, eu não posso passar isso pra frente. Eu não posso. E é difícil você querer. Mesmo você tentando muito, você acaba, né, às vezes ali pecando. Então, isso é pra tudo. Sim. É um vício que talvez, de fato, a sociedade tem que começar a quebrar. Não, e eu vejo uma coisa também que, nossa, me tira do sério quando eu vejo competição entre mãe e pai na educação. Então, quem vai ser o mais legal? Então, nenhum dos dois quer dar bronca e fica colocando um contra o outro. E aí, pior, quando um dos dois decide, né, dar uma bronca, não sei o quê, o outro fala, não fala assim com ele. Tira toda a credibilidade e autoridade do outro pra parecer que ele que é o bonzinho. Gente, isso aí eu tô né? Acaba que, fica aquela competição, né? Fala com a sua mãe, fala com o seu pai. Então, e aí tira a autoridade. Mas essa história da menina, gente, dói o coração mesmo, né? Posso passar aqui várias horas contando diversos casos, mas assim... Nossa, então a gente vai te chamar uma próxima vez pra ficar falando desses casos. Eu falo pros meus alunos, são os babados. Quando eu quero prender eles nas aulas, que eu sei que eles estão lá cochilando, eu falo, gente, vou contar um babado. Aí eles já contam. Mas não é engraçado isso, como essas coisas despertam o interesse. É isso que me dá medo, né? Mas o ser humano é assim, o ser humano ele é curioso. Eu falo que, por exemplo, teve um dia que eu fui no local de crime, tinha um corpo lá jogado na rua, foi um crime que aconteceu, e aí pronto, aí começa a surgir pessoas, surgindo aquela movimento. Até o cachorro vem, né? Não, todo mundo vem pra ver. Então, o ser humano, ele é curioso, ele vai lá só pra olhar, e vai. Teve um dia que aí eu fechei a rua, não, gente, vamos isolar aqui a rua. Aí começou, aí o cara abriu do churrasquinho, começou a fazer um churrasquinho, começou, enquanto chegava a perícia ali, né, pra gente abrir um churrasquinho, outra começou a vender algodão doce, e pronto, ali virou, assim, um evento social impressionante. Não, e as pessoas querem ver pra poder ser o primeiro a contar pro outro também, né? Sim, então assim, é do ser humano, não tem como, é normal. Até os animais fazem isso também, quando acontece alguma coisa, todos vão lá cheirar, ver o que tá acontecendo. Bom, mas acho que deu nosso tempo. Ai, mas foi muito legal. Nossa, que privilégio poder conversar Larissa, com você. Foi ótimo. Foi demais, que bom. Gente, ela mora em Brasília, então ela veio passar 3 dias em São Paulo, então ainda bem que a gente conseguiu pegar uma horinha dela, que espero que vocês tenham gostado. Entrem no perfil dela, qual que é o seu arroba certinho? @delegada Larissa, Larissa com Y. A gente vai colocar aí no vídeo pra vocês conseguirem seguir.
Deixem nos comentários, mandem mensagem pra ela. Vocês viram que ela é muito querida. E mandem perguntas pro próximo vídeo com ela. Com porque com certeza a certeza, gente vai com querer gravar, certeza. né? Foi É. ótimo. É. Muito obrigada, meninas. Podem me chamar com certeza pro próximo. Que Foi um bom. prazer estar aqui com vocês. E até a próxima. Um beijo pra Um vocês. beijo. Beijo. Nossa, adorei. Foi Adorei ótimo. também, legal.